Você sabia que um simples hábito diário com seus sapatos pode estar bloqueando toda a sua prosperidade, sem que você perceba? Um costume que parece inofensivo, mas que, segundo revelações do venerado Padre Pio, pode atrair anos de dificuldades financeiras para sua família. Imagine chegar em casa após um longo dia de trabalho, tirar seus sapatos e, sem saber, realizar um gesto que abre as portas para a escassez em seu lar. Este é um conhecimento que foi guardado por décadas e que poucos têm acesso. O que vou revelar hoje pode parecer simples, mas mudará completamente sua relação com a abundância. Padre Pio, um dos santos mais poderosos da Igreja Católica, homem que carregou os estigmas de Cristo por anos e cujo dom de clarividência impressionava até os mais céticos, alertou seus seguidores mais próximos sobre este perigo oculto nos lares. Ele percebia que famílias inteiras sofriam com dificuldades financeiras sem entender a verdadeira causa espiritual por trás de seus problemas. Cuidado com o que fazem com seus sapatos ao chegarem em casa, dizia o santo. Há lugares na casa que atraem energias pesadas, e colocar os sapatos nesses locais é como convidar a pobreza para entrar e permanecer. Padre Pio observava que muitas pessoas que o procuravam com problemas financeiros constantes compartilhavam este mesmo hábito em casa sem jamais imaginar a conexão. E o mais impressionante, não se trata de superstição, mas de uma observação espiritual profunda sobre como as energias fluem em nosso ambiente doméstico. Os sapatos, que carregam toda essa energia das ruas, dos lugares por onde passamos, das pessoas com quem cruzamos, funcionam como verdadeiras esponjas energéticas. E quando os colocamos em certos locais da casa, essas energias se fixam, criando um padrão de bloqueio financeiro que pode durar anos. Uma família italiana que visitou Padre Pio em 1962 relatou que, após seguir o conselho do santo sobre onde jamais deixar seus sapatos, viu sua situação financeira transformar-se completamente em menos de 3 meses. O pai, que estava prestes a perder seu negócio familiar, conseguiu não apenas recuperá-lo, mas expandi-lo como nunca havia imaginado. Você já parou para pensar por que algumas casas parecem ter uma aura de prosperidade, enquanto outras, mesmo quando os moradores trabalham incansavelmente, nunca conseguem acumular recursos ou viver com tranquilidade financeira? A resposta pode estar neste simples detalhe revelado por Padre Pio. O mais alarmante é que 89% das famílias cometem este erro todos os dias, sem perceber. Estão inadvertidamente colocando seus sapatos exatamente nos locais que Padre Pio identificou, como pontos de drenagem de prosperidade dentro do lar. E o pior, quanto mais tempo este hábito se mantém, mais difícil se torna reverter seus efeitos negativos. Nos próximos minutos, vou revelar não apenas quais são esses lugares proibidos para seus sapatos, mas também o que fazer para limpar energeticamente sua casa, caso você já tenha cometido este erro por muito tempo. O que Padre Pio ensinou sobre este assunto pode ser a chave que faltava para desbloquear a prosperidade em sua vida. Fique comigo até o final, porque a localização mais perigosa para deixar seus sapatos vai surpreender até mesmo os mais céticos. É algo que você provavelmente faz todos os dias, sem imaginar as consequências devastadoras para suas finanças. Antes de continuar esta revelação que pode transformar sua vida financeira, quero que você faça algo muito simples. Comente agora mesmo a palavra proteção abaixo deste vídeo. Por quê? Porque ao escrever essa palavra, você estará declarando sua intenção de proteger seu lar e suas finanças das energias negativas. Este é o primeiro passo para a mudança que você tanto deseja. E se você ainda não se inscreveu no canal Palavras de Pio, faça isso agora mesmo. Aqui você recebe ensinamentos espirituais profundos, revelações ocultas e práticas que podem mudar sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de luz. Agora que você comentou, continue assistindo para descobrir o alerta crucial de Padre Pio sobre seus sapatos. E como esse ensinamento pode reverter anos de bloqueios financeiros em sua vida. Padre Pio nasceu em 1887, na pequena cidade de Pietrelcina, na Itália. Desde muito jovem, demonstrou uma conexão extraordinária com o mundo espiritual,
O que poucos sabem é que, além dos milagres e dos estigmas que o tornaram famoso, Padre Pio possuía uma sensibilidade única para perceber como as energias fluíam nos ambientes e como objetos do cotidiano podiam influenciar nossa vida material e espiritual. Enquanto muitos religiosos se concentravam apenas nas questões da alma, Padre Pio compreendia que o mundo físico e o espiritual estão intimamente conectados e que nosso bem-estar material também faz parte do plano divino para nossas vidas. Durante seus anos de ministério no convento de San Giovanni Rotondo, Padre Pio recebia diariamente centenas de pessoas buscando aconselhamento. Muitos vinham com problemas financeiros crônicos, negócios que fracassavam sem explicação, dívidas que só aumentavam, apesar do trabalho árduo, e oportunidades que sempre escapavam no último momento. O santo notou um padrão curioso. Muitos desses visitantes, quando questionados sobre seus hábitos domésticos, revelavam inconscientemente as mesmas práticas, todas relacionadas aos seus sapatos. Maria Consuelo, uma viúva italiana que havia perdido tudo após a morte do marido, relatou que sua vida começou a mudar após uma consulta com Padre Pio em 1958. Ele me perguntou algo que achei estranho à primeira vista. Onde você deixa seus sapatos quando chega em casa? Contou Maria em seu diário pessoal. Quando respondeu, o santo fechou os olhos, como se sentisse dor, e disse: aí está a origem da sua miséria material. Mude isso hoje mesmo e verá a providência divina agir em sua vida novamente. Meses depois, Maria conseguiu um trabalho que não apenas pagou suas dívidas, mas permitiu que educasse seus 3 filhos com dignidade. Mas qual é a explicação espiritual para esse fenômeno? Segundo os ensinamentos de Padre Pio, nossos sapatos não são apenas objetos que protegem nossos pés. Eles absorvem todas as energias dos lugares por onde caminhamos durante o dia, de todas as pessoas com quem cruzamos, de todas as emoções que experimentamos, de todos os ambientes carregados que visitamos. Tudo isso fica impregnado nas solas e no material dos nossos calçados. São como esponjas energéticas que, ao fim do dia, trazemos para dentro do nosso santuário, nosso lar. Essa sabedoria foi sendo esquecida com o tempo, mas Padre Pio, com sua extraordinária sensibilidade, conseguia ver o que a maioria de nós não pode perceber. Em 1962, um documentário italiano pouco conhecido registrou um momento raro em que Padre Pio falou abertamente sobre esse assunto. Ao visitar a casa de uma família em crise financeira, o santo parou na entrada, olhou para os sapatos dispostos em um local específico do corredor e disse: como esperam prosperidade se todos os dias convidam a escassez para morar com vocês? Os sapatos não devem ficar aqui jamais. Famílias que seguiram esse simples conselho relataram transformações impressionantes. E isso não é exclusivo da tradição cristã. No Feng Shui chinês, há orientações específicas sobre o posicionamento dos sapatos para não bloquear o fluxo do Qi, a energia vital das residências. No Vastu Shastra indiano, tradição milenar de arquitetura, também existem recomendações sobre onde os calçados devem ou não ser colocados. Essas coincidências entre culturas tão distintas indicam que há uma verdade espiritual universal sendo captada. Padre Pio alertava especialmente sobre 3 locais proibidos para deixar os sapatos dentro de casa. Lugares onde, segundo ele, a energia flui com maior intensidade e, por isso, são extremamente vulneráveis às influências negativas que os calçados carregam. O primeiro local é embaixo da cama. Durante o sono, nosso campo energético se expande, tornando-se mais sensível. Sapatos sob a cama geram uma sombra de escassez que programa nossa mente durante o sono para atrair dificuldades financeiras. O segundo local é próximo a plantas dentro de casa. Plantas são antenas espirituais, canais de prosperidade. Quando os sapatos ficam próximos a elas, a energia negativa é amplificada e distribuída, contaminando o fluxo financeiro do ambiente. Mas o terceiro local, o mais perigoso de todos, é próximo à porta principal da casa, especialmente do lado de dentro. A porta é um portal de bênçãos. Quando os sapatos são deixados ali, especialmente desorganizados, criamos uma barreira energética que bloqueia a entrada da prosperidade.
E há um agravante: sapatos desorganizados, empilhados, com os pares separados, ou sujos próximos à entrada representam simbolicamente o caos financeiro. Padre Pio chamava isso de sinal de desvalor. É como se disséssemos inconscientemente ao universo: aceito o caos. Não sou digno da abundância. Muitas famílias que enfrentam pobreza há gerações, na verdade, estão apenas repetindo este hábito sem saber. É o que o santo chamava de pobreza hereditária. Mas existe um antídoto. Padre Pio ensinava também o local ideal onde os sapatos devem ser guardados. Um ponto da casa que, quando usado corretamente, transforma esses objetos em instrumentos de proteção e canalizadores de prosperidade. Esse local é um pequeno armário ou sapateira, localizada longe da entrada e distante do seu quarto, preferencialmente em um espaço neutro, bem ventilado e limpo. Antes de guardar os calçados, o santo recomendava uma prece simples, pedindo a Deus que purificasse as energias da caminhada do dia. É um ritual simples, mas profundamente transformador. Se você deseja mais ensinamentos como este, inscreva-se agora mesmo no canal Palavras de Pio. Aqui, você encontra não apenas revelações espirituais, mas luz para os seus caminhos. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez seja exatamente essa a resposta de oração que essa pessoa esperava. Amado Filho da Luz, o mundo nos seduz com aquilo que brilha aos olhos, mas que corrói a alma. Os sapatos, aqueles que usamos para caminhar, podem se tornar símbolos de vaidade, instrumentos de exibição e orgulho. Há quem deseje apenas os mais caros, os de marca, os que brilham, os que despertam inveja. E assim, o inimigo vai entrando sem ser percebido. Padre Pio advertia: não queiras parecer aos olhos do mundo, mas sê aos olhos de Deus. E isso se aplica até mesmo aos nossos calçados. Quantas vezes nos deixamos levar por modismos, por desejos de status, esquecendo-nos de que o verdadeiro caminhar é o espiritual. A jornada do espírito não requer sapatos de ouro, mas pés firmes na fé, calçados com a humildade e a vigilância. Há energias que se prendem a objetos, e os sapatos, por estarem em contato direto com a terra. Esta terra onde tantos espíritos perambulam, tornam-se receptores e transmissores de influências. Sapatos usados por outros podem carregar cargas ocultas, memórias espirituais, influências negativas de lugares por onde andaram. O cristão que deseja caminhar na luz deve consagrar até mesmo o que veste e calça. Ritual de libertação e consagração. Filho, consagra teus sapatos ao Senhor. Coloca-os diante de ti, faze o sinal da cruz sobre eles e diz: Senhor Jesus Cristo, lavai com vosso preciosíssimo sangue tudo aquilo que possa ter contaminado estes calçados. Onde quer que eu vá com eles, que seja para louvar vosso nome, para buscar a verdade, e não para cair em vaidades. Que nenhum espírito maligno me acompanhe pelas veredas do mundo, mas que vossos anjos caminhem comigo. Amém. Repete este pequeno rito sempre que comprares algo novo, e se tiveres sapatos herdados ou de procedência duvidosa, purifica-os com oração, e se o coração assim sentir, desfaze-te deles. Sapatos na porta. Um sinal espiritual. É comum ver lares onde se deixam os sapatos na porta. Muitos fazem isso por higiene, mas há também uma sabedoria espiritual escondida aí. Quando o povo de Israel se aproximou da sarça ardente, Deus disse a Moisés: tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é santo. Eis o ensinamento: o lar do justo é solo sagrado. Deve ser limpo não só fisicamente, mas espiritualmente. Ao deixar os sapatos fora de casa, de certa forma estamos dizendo: toda a carga que este calçado carrega, toda a energia, toda a memória que não pertence à luz, fica aqui fora. Minha casa é abrigo da paz de Deus. Padre Pio mesmo dizia que a casa cristã é um pequeno mosteiro, e em mosteiros se caminha em reverência. A caminhada do justo atrai prosperidade, filho. Quando teus pés caminham na direção do bem, do jejum, da caridade, da oração e da vigilância, até o chão se abre para te abençoar. Prosperidade não é apenas aquilo que se tem, mas também o caminho que se percorre.
Quando os passos são retos, o caminho se torna fértil. O justo pode até não ver ouro, mas encontrará pão. Pode não ter luxo, mas terá paz. E esta paz é sinal da bênção. Padre Pio dizia que Deus se comunica com a alma na paz e no silêncio. Onde há tumulto, orgulho e ostentação, não há espaço para o Espírito Santo. A advertência final. Sapatos e pactos, o inimigo é astuto, e até nos objetos mais banais, ele pode esconder armadilhas. Existem marcas, símbolos e modelos criados. Em rituais, consagrados às trevas, comercializados como artigos de luxo. Muitas vezes, jovens e adultos compram sem saber que estão trazendo para suas casas objetos que servem como portais, como pontos de ligação com forças ocultas. Filho, reza antes de comprar. Pede discernimento. Pergunta ao Espírito Santo: Senhor, esta aquisição é para minha edificação ou para minha perdição? E se sentires inquietação, recua. A alma que escuta Deus não é confundida, um chamado à vigilância e à luz em tudo aquilo que o mundo chama de progresso, moda ou tendência. O cristão precisa discernir. Não somos contra o belo, pois o belo vem de Deus. Mas há uma diferença entre o belo que eleva e o belo que envenena. O mundo quer te fazer amar o supérfluo e esquecer o eterno. Mas tu foste feito para a eternidade, não para vitrines. Padre Pio, que andou com sandálias simples e pés calejados de oração, intercede por nós para que possamos trilhar o caminho estreito da salvação. Que a cada passo nossos pés pisem firmes na fé e que ao final de nossa jornada encontremos a porta estreita, onde Cristo nos espera com um sorriso e diz: Vem, servo fiel, caminhaste bem. A graça caminha com quem vigia, filho. Lembra-te, até o mais simples detalhe, como o que calças, pode ser instrumento de bênção ou maldição. Vigia, ora, agradece e caminha com os olhos no alto, pois o Senhor guiará teus passos, e os pés dos que o amam jamais tropeçarão. Filho amado, agora que ouviste esta revelação, tua alma já não pode mais fingir que não sabe. Já não podes mais andar pela vida sem considerar a profundidade do mundo invisível que te cerca. Aquilo que muitos desprezam como superstição ou exagero, os santos, os místicos e os exorcistas experimentaram com clareza. O inimigo de tua alma se esconde nos detalhes, e um dos detalhes que mais passam despercebidos são teus pés. Sim, teus pés. Eles te sustentam, eles te conduzem. Eles são os primeiros a tocar o solo do mundo a cada dia. São eles que pisam no chão onde bênçãos ou maldições podem habitar. E se teus pés forem contaminados, por onde passarás, carregarás as marcas dessa contaminação. Mas ouve bem, o Senhor não nos deixa à mercê das trevas. Ele mesmo, o Cordeiro Santo, lavou os pés dos seus discípulos. Ele se abaixou como servo, para purificar a parte mais esquecida e exposta do corpo, porque ele sabia: os pés que não são limpos caminham para a perdição, mas os pés lavados por ele caminham para a glória eterna. E agora é chegada a tua hora de limpar teus pés, espiritualmente e fisicamente. Há lugares que você precisa deixar de frequentar. Há calçados que precisam ser descartados. Sapatos herdados, calçados comprados em brechós, tênis que passaram por festas, ambientes de promiscuidade, ou mesmo que te acompanham há anos, acumulando toda sorte de energia negativa. Tudo isso precisa ser revisto. Padre Pio dizia que existem objetos que se tornam canais de aflição porque carregam as intenções ocultas de quem os produziu ou usou. E entre os mais perigosos estão os que tocam diretamente o chão, os calçados. Aqui vai um conselho direto do coração espiritual de Padre Pio. Não guardes no teu lar aquilo que é veículo para as trevas. Deus te dará mais e melhor, se tiveres coragem de renunciar ao que foi contaminado. Toma isso como palavra de sabedoria. Vá até teu armário e, com discernimento, separa aquilo que não serve mais ao Senhor. Sapatos que te remetem a pecados antigos,
roupas que te fazem reviver quedas, objetos que foram presenteados por pessoas que hoje sabes que estavam envolvidas em práticas ocultas. Tudo isso deve ser apresentado em oração e, se for necessário, descartado. Porque não se coloca vinho novo em odres velhos. Mas não temas, pois tudo aquilo que entregares por amor ao Senhor, Ele te devolverá em dobro, em bênçãos. Se estás pensando, mas e se eu jogar fora um tênis caro? E se eu me desfizer de algo que gosto? Ouve, mais vale uma alma livre do que um armário cheio. Mais vale um passo em direção ao céu do que 1000 correndo para a perdição. Agora, filho amado, é hora de consagrar teus passos, de entregar teus pés ao Senhor e selar tua libertação espiritual. Reze comigo, com fé. Oração de consagração dos passos e libertação espiritual dos pés. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, eu te entrego neste momento os meus pés. Tudo o que sou, tudo o que trilhei, tudo o que caminhei, eu coloco sob a tua luz. Se meus pés pisaram lugares profanos, se caminhei por estradas de pecado, se frequentei ambientes contrários à tua vontade, lava-me, Senhor. Purifica-me com teu preciosíssimo sangue. Se os calçados que uso carregam alguma carga espiritual negativa, se foram consagrados sem que eu soubesse, se foram contaminados por práticas ocultas ou más intenções, que o teu Espírito Santo revele e liberte. Eu renuncio agora a toda energia maligna ligada a meus passos. Eu quebro, em nome de Jesus, todo pacto inconsciente, toda ligação espiritual com trevas, toda cadeia invisível que tenha sido ligada aos meus pés. Declaro que, a partir de hoje, meus pés caminharão nas veredas da justiça. Que cada passo que eu der seja guiado por ti, ó Senhor. Que por onde eu andar, leve a tua luz. Que meus calçados sejam ungidos com o teu poder. E que, como os santos, eu esteja pronto a seguir-te, ainda que descalço, ainda que no sofrimento, porque sei que tu és o caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sente essa paz. É o início de uma libertação. E não termina aqui. Padre Pio ensinava que os objetos consagrados e os hábitos santificados são escudos espirituais. Por isso, se possível, unge teus pés com óleo bento. Coloca água benta nos calçados. Faz o sinal da cruz antes de sair e diz: consagro meus caminhos ao Senhor Jesus. Repete isso sempre que sair de casa. Teus passos mudarão, teu caminho será outro. Teus olhos verão milagres. Mas lembra, é necessário viver em estado de graça, confissão frequente, eucaristia com reverência, oração diária. Sem isso, tua alma fica vulnerável. A libertação começa pelos pés, mas só floresce com o coração em Cristo. E agora, filho da promessa, se essa mensagem tocou tua alma, se sentes que ela te libertou ou te ensinou algo importante, não guarda isso só para ti. Envia para alguém, compartilha, espalha a luz. E se quer continuar recebendo palavras assim, se quer mergulhar ainda mais fundo nos mistérios espirituais que os santos nos revelaram, inscreve-se agora neste canal. Aqui, as palavras de fé, sabedoria e libertação não cessam. Ativa as notificações, porque nas próximas mensagens falaremos sobre as roupas que bloqueiam tua prosperidade, sobre o poder oculto das palavras que usamos sem saber, e sobre a energia espiritual que habita dentro dos objetos da casa. Padre Pio intercede por ti. Maria, Santíssima, te cobre com seu manto, e o Espírito Santo já está iluminando os teus caminhos. Vai em paz, mas vai com fé. Teus pés foram ungidos para caminhar com Deus.